conhecer mais sobre o mundo dos efeitos especiais, pós-produção e animação, estamos aqui com Fábio Corsi, ele que é diretor de pós-produção da Virtozero Lobo, responsável por trabalhos como Pepsi, Boticário, Volkswagen, Banco Itaú, é autor da coluna Pixelada no programa Reclame da Multishow Globosat. Então vamos conversar com o Fábio, né, Fábio? Como você iniciou sua carreira? Como foi que você escolheu trabalhar com efeitos visuais e pós-produção? E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui primeiro na Zion, fiquei muito contente com esse convite. É uma proposta super legal poder falar para as pessoas, né, sobre essa área, que quase sempre ainda fica uma coisa meio... os caras, isso não é bem um trabalho, isso é só diversão, né? Você não trabalha num banco, pô, esses caras só desenham o dia inteiro. Então, tudo isso para dizer que, para mim, no meu caso, tem a ver com o fato de desenhar desde pequeno, né? E aí, eu sempre, crescendo, etc., sempre me envolvi com desenho. Quando eu tive que optar por alguma coisa, acabei fazendo uma faculdade de arquitetura, né? Tive a oportunidade de fazer faculdade de arquitetura. Trabalhei na área, mas na minha formação, eu sempre mantive um contato com uma coisa de comunicação visual, que se fala, né? Então sempre gostei de desenhar logotipo de coisas, né? Sempre gostei de desenhar. E desenhar é um jeito de você contar histórias, no fundo. Então, eu acho que são duas coisas. Você querer se expressar para contar uma história. Foi isso que eu descobri depois, entendeu? O desenhar, para mim, representava isso. E aí, primeiro, eu usei ele como uma ferramenta na área que era essa, né? De projeto. E muita coisa que eu aprendi durante a minha carreira, até trabalhando em arquitetura, que foram 2 anos, eu levo para o dia a dia, porque no fundo tem sempre um cruzamento entre as coisas, né? Toda forma de arte ou de expressão, ela interage uma com a outra. Eu levo muito da disciplina de projeto para, por exemplo, o processo criativo, né, da publicidade ou das artes. Então acho que no meu caso foi isso, desenhar e querer me expressar, né, para contar uma história. Como você vê o crescimento contínuo dos efeitos especiais nos filmes? É uma área que depende muito realmente da evolução tecnológica, né? Isso é claro. Então tem ideias e tem tendências e estéticas que elas vêm com um salto evolutivo da tecnologia, né? Então, se a gente lembrar, por exemplo, do filme Matrix, né? A gente está falando de 1999, vai por acaso quase entrando nos anos 2000. Então aquilo lá já trouxe uma coisa de contar uma história de um jeito, porque tinha uma tecnologia lá de várias câmeras, né? Um arco de câmeras que possibilitou fazer aquele movimento do cara congelar no ar. Isso foi uma coisa. Aí, se a gente lembrar do clipe do Michael Jackson, Black or White, aquele efeito, cada hora que ele dançava lá, virava a cabeça, tal, virava outra pessoa. O cinema ele influencia, né, também a publicidade, coisas assim. Só foi possível ter aquela ideia, vamos transformar uma pessoa noutra, porque existia um software, né, que possibilitava fazer aquilo. No caso era o Morph, que chamava. E isso teve um reflexo na publicidade, né? Então as ideias também que surgem vêm em função às vezes do que o cinema traz, e o cinema faz coisas em função de saltos tecnológicos. Eu acho que aí o último grande salto que teve foi com o Avatar, aquele do James Cameron, que aí tem a ver com aquela coisa de combinar, né, captura de movimento, né, o motion capture que fala, para você pegar as ações de uma pessoa e transferir para um personagem digital. Quer dizer, esse filme não seria possível, então, 15, 20 anos atrás. Está realmente associado a saltos tecnológicos que aí trazem ideias que não poderiam ser feitas, aí você faz aquela ideia, aí tem um novo salto, agora é possível fazer tal outra coisa, e isso é legal, porque, quer dizer, a fantasia alimenta a técnica e vice-versa, sabe? O profissional de pós-produção, ele trabalha com o quê? Pós-produção tem algumas interpretações, assim, né, dependendo se é de um longa-metragem ou se é de uma coisa de publicidade, assim, mas enfim, a coisa que vem após a produção, né, após filmar, ou vamos colocar dessa forma. É o cara que pode ser um supervisor de efeitos, né? Então, se você tem que filmar
e vai ter uma computação gráfica nisso, tem que ter um cara que é um responsável, um supervisor, que vai acompanhar a coisa lá. É um cara que vai assessorar o diretor. E esse cara não... Então, o diretor tem uma equipe de filmagem, isso é outra coisa, né? Tem o diretor, tem assistente de direção, tem, né? Tem um cara que é o supervisor de efeitos especiais, o supervisor de pós-produção. Quer dizer, ele tem que lá prever coisas para que depois as coisas saiam bem feitas, né? Possam ser feitas depois. E se o cara ele não é um supervisor, ele é um cara que põe a mão na massa. Ele pode ser o cara que faz as cenas, que é um artista. Esse cara é um artista, né? Todo cara de pós-produção é um artista. Então, quer dizer que se ele é um artista, e agora a gente falou do cara que já está lá, um cara que está fazendo 3D ali e tal, como é que esse cara chegou ali? Qual foi da onde ele veio? Ele pode ter vindo justamente de uma área de desenho animado, ele pode ter vindo de ter uma formação de design, pode ter uma formação de fotografia, ele pode ter, entendeu, conhecimentos anteriores que desses lugares de onde ele veio, ele pode ter resolvido usar o conhecimento dele para computação gráfica. Mas eu acho que é isso, é você, de qualquer maneira, algum tipo de formação artística, né? Eu acho que é isso que é o importante. Como que é o processo da criação de um filme? Eu vou falar do que é mais próximo da minha realidade, né? Que é a publicidade. Então, na publicidade, eu aqui, Fábio, que estou aqui hoje, eu trabalho numa produtora que nada mais é que um fornecedor, né, para uma agência de publicidade. Essa agência tem uma conta de um cliente determinado. Então ela tem uma ideia de campanha, você tem uma dupla criativa lá, que é um redator e um diretor de criação. E esses caras, né, através do contato com o cliente lá, olha, temos aqui uma ideia de campanha. Tá, legal. Aí essa campanha envolve ou é só desenho, ou é só um filme todo em computação gráfica, ou poderia ser um filme só de atuação. Então, no caso, né, não chega na gente, né, aí contrataria uma produtora de filmagem. Então tá, é um filme que a gente tem lá os atores e tal, e aí tem um personagem 3D, ou tem um efeito lá muito louco, o cara vai pegar fogo. Enfim, entrou algo diferente que não é factível de se produzir, é o efeito especial. A gente é chamado para participar de uma reunião, ouvir esse briefing, né, ter acesso a um roteiro, né, e aí a partir daí a gente desenvolve um storyboard para como é que conta essa história, né? Voltando ao negócio de, no fundo, contar uma história, né? Ou você conta uma história num longa-metragem, ou na publicidade você tem que contar uma história em 30 segundos. Esse é o desafio. Então a gente tem acesso a um roteiro e muitas vezes ajuda a desenvolver esse roteiro. Então faz lá o storyboard, que é onde você prevê todos os enquadramentos, né, do como o filme vai funcionar, como é que se conta essa história, e fala, legal. Aí isso é aprovado, né? Tem todo um processo de aprovação com a agência, com o cliente, e aí você parte sim para a produção, né, de filmar. Então, ou seja, tem um trabalho de pré-produção que se envolve, por exemplo, desenvolver já um personagem 3D nisso, já está sendo feito junto com isso, né, do storyboard, de um animatic, que é colocar simplesmente os quadros num tempo, né? Então, se a gente desenhou lá um negócio que vai ter 15 cenas, a gente põe essas 15 cenas num tempo lá e também já mostra, o filme vai funcionar assim. Então ali está previsto, né, todos os enquadramentos da coisa e tal. E também tem um personagem 3D que é criado, esse personagem é de uma campanha impressa, uma mídia impressa que já existe, que a agência está conduzindo, ou é uma coisa que vai ser feita do zero? Se vai ser feita do zero, também entra o nosso trabalho de criar e já propor. Então tem o personagem queijo coalho. O queijo coalho a gente vai desenhar esse personagem queijo coalho com os olhos, etc. Tem que passar por um processo de aprovação, porque pode ser que ele não seja só o personagem de um filme, então ele pode ser um personagem de outras mídias, né? Ele pode, os caras vão ter um site depois que vai estar lá o personagemzinho, vai ter uma mídia impressa. Então a produtora às vezes ela, né,
Não é só a responsabilidade do filme, tem que prever outras coisas. Tudo isso junto com a agência, como eu te falei. Até aqui nós somos artistas contratados para cumprir uma função, né? Fornecer para esse cliente nosso que é a agência esse material. É assim que a coisa funciona. Quais são os segredos dos efeitos visuais? Se a gente vai falar de filme de computação gráfica, de fato você precisa ter um hardware bom, né? Então um equipamento que aguente processar, e um softwares que atendam a necessidade da produtora. Esse é o lado técnico. Agora, o segredo, no fundo, voltando àquela história do cinema também, tanto no cinema quanto na publicidade. É algo que atenda contar uma boa história, porque senão fica o efeito gratuito, né? Ou seja, soluções técnicas existem, né? Aí você tem departamentos que ajudam a desenvolver ali scripts ou coisas, né, que precisem de um recurso diferente para conseguir um resultado. A solução técnica vai aparecer, né? Então aí com uma escolha de um software, que aí cada produtora tem sua filosofia, etc. A quantidade depende, né? Se for um longa-metragem, uma produtora de um calibre grande, né, precisa lá de uma quantidade X. Adota uma marca, um software que achar que atende a necessidade. Mas o mais importante é, no fundo, os critérios de artísticos mesmo, né? De você achar uma solução para a coisa e aí sim você ir atrás da parte técnica. Quais as dicas que você daria para esses futuros profissionais que estão entrando no mercado? Eu acho assim, hoje todo mundo tem um acesso mais fácil, né, à tecnologia. Se você tem internet e procurar, hoje você tem tutoriais, você tem coisas para tudo, para tudo. 20 anos atrás, não. Exatamente 20 anos atrás, você tinha que comprar o software, né? Aí vinha o manual do software, um livro desse tamanho assim, que vinha com um CD-ROM, abria lá, tinha um CD para instalar o software, e ali você tinha as lições por escrito. Então se você queria aprender, você tinha que fuçar ali por escrito, aí pega o CD, aí começa a fazer as lições. Até você vê, até o processo já é mais difícil, né? Então todo mundo que aprendeu na raça, que é de uma geração como a minha, vamos dizer, né? 20 anos atrás, estava estudando qualquer coisa, era tudo diferente. Você não tinha esse acesso, você vai lá e dá um Google e acha tutoriais, né? Agora, então o número 1 hoje é mais fácil ter acesso a tudo. Sim, tem escolas, né? Estou eu aqui na Zion hoje falando, 20 anos atrás, 25, o que existia? Não existia. Puxa, isso aqui, né, tá aqui hoje, sentado aqui, poder falar para uma Zion, é porque a coisa existe, entendeu? Existe um mercado, existe. Você vê todo dia na sua casa, na televisão, todo comercial de TV que você vê. Um monte de comercial de TV. Enfim, a mesma coisa, o mesmo processo, as mesmas coisas que acontecem no comercial de TV, muitas delas é só numa escala diferente do que você vê um longa no cinema, né? E só que isso não é o mais importante. Eu quero dizer isso por quê? Porque o mais importante é você procurar referências, você se alimentar de referências, você buscar um olhar artístico. Como eu falei, se você vai trabalhar nessa área, provavelmente você tem alguma vocação para isso, né? Alguma vocação artística. E talvez você não vá nem para essa área. Você pode descobrir de repente que você gosta de escrever, você vai virar um roteirista, ou depois de repente você vai querer ser ator. Mas enfim, é tudo para contar uma história, né, como eu falei. E para você tem que se alimentar. Você tem que gostar de fotografia, você pode não ser um cara que gosta de ver teatro, mas às vezes você vai numa peça de teatro, vai com outro olhar, entendeu? Às vezes tem muita coisa que você vê de cenografia e de iluminação que te servem para outras coisas, que servem justamente para você ver no mundo digital como é que funcionaria uma coisa assim. Se eu preciso fazer um palco no mundo digital, como é que é? Então, assim, você tem que se alimentar, isso que é o mais importante. Não é só pensar que dominar um software
é o que vai te fazer ter sucesso na área, entendeu? Tem que gostar de ler, tem que gostar de então, ver filmes. Eu acho legal quem pode ver na Netflix, ver na Netflix. Mas se você pode ir no cinema, vá no cinema. Tem coisa que é tão legal ver no cinema numa tela grande. Eu não sou um cara que eu acho legal deixar de ir no cinema. É claro que tem todo um problema de hoje, você não tem mais o cinema de bairro, né? Você tem que ter num shopping, é caro, enfim, tem que procurar uma sessão, pagar meia ali de todo jeito, né? Mas assim, eu acho que tem filmes que você pode ver em casa numa tela pequena, aí é filme para você ver história, ok. Mas tem filmes que justamente toda a experiência visual conta. Então a tela grande faz diferença, o coletivo faz diferença, né? Você tá ali com aquela empatia com as pessoas, né? Reações e tal. Enfim, se alimentar de todas as fontes possíveis se você quer ir para uma área dessa. Todos esses trabalhos que você mais fez, qual que você mais gostou? Assim? Por quê? O que te inspirou a gostar do trabalho? Ah, cara, falar um que mais gostou, né? Um só é difícil, mas assim, eu acho que eu gosto, você sempre gosta mais daqueles que você pode ter mais liberdade criativa. Um pouco é isso. Ou aqueles que então você propõe uma coisa, tem todo um processo de aprovação e de lidar, porque querendo ou não, isso não é fazer arte, né? Eu não estou aqui como alguém que pinta quadros, eu estou fazendo arte, uma coisa minha. Estou aqui como alguém que trabalha nesse meio. Então, de qualquer forma, você tem para alguém que você está fazendo, né? Então, quando você propõe um negócio e o resultado final é aquilo como você propôs, né? Que você acreditou e vendeu, né? Defendeu, e aí no final saiu daquele jeito e agradou, né? Esses acho que são os mais gratificantes, entendeu? São os mais gratificantes, porque a gente tem que ter a humildade também de entender que trabalhando na publicidade tem coisas que vão ser para atender um critério lá X. Então também você não pode, né? Eu falei, você está nessa área, você tem um pouco de artista, mas tem hora para você ser artista, ter chilique de artista, entendeu? Você não pode ser assim, você tem que saber que tem coisas que são para atender uma necessidade, né? É isso. Eu acho que é isso. Falei demais? O que você está achando de uma iniciativa como essa da Zion, de criar o Creative Week para os seus alunos? Primeiro porque como eu não conhecia a escola, né? Não conhecia a proposta, e antes de estar sentado aqui conversando com você, né? Pude conversar com toda a diretoria aí e me contar qual é a ideia, né? Qual que é, sabe, o princípio que move aqui a coisa. Eu acho ainda mais legal qualquer tipo de iniciativa dessa, de fazer palestras, de trazer profissionais da área, sempre é legal. Mas eu acho que é mais legal ainda quando você sabe que você está indo conversar com um público que tem ali um brilho nos olhos que às vezes nem sabe que tem, entendeu? E você ter a oportunidade de despertar isso. E isso eu acho muito legal, porque pessoal muito novo, né, de idade, justamente às vezes nem sabe que é possível trabalhar nessa área. Às vezes acho que é uma coisa muito irreal, surreal, e não é, porque senão a gente não estaria exatamente então sentado aqui, né? A gente não estaria aqui conversando agora. Sim, é possível, tá aqui, é concreto, e é uma questão é isso, né? Às vezes a gente abre uma porta ali, e vê isso aqui, e fala, pô, eu posso entrar por essa porta. Então eu tô achando muito legal. Espero me divertir mesmo aí com a palestra. Vai sim. Fábio, muito obrigado, tá? Ligadão. Tamo aí. Cara, bem-vindo, você já é de casa, praticamente. E a gente tem aqui uma pequena homenagem, uma lembrança pra poder... Uia, só laço dourado e tudo mais, hein, mano? Porra, meu, me senti até um rapper agora. Mas, cara, que legal, bicho. O boné é maneiro demais. Agora sim, ó, agora é tipo yo.
Zion Rules, man. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma camisa que todo mundo que tá aqui tem que vestir mesmo. Vamos lá. Bacana mesmo. Bacana demais. Muito obrigado.